Hoje eu vou falar de O Homem Eterno, esta obra aqui do autor inglês G.K. Chesterton. Ela foi publicada na sua primeira edição em 1925. Uma das principais obras de Chesterton, esta obra O Homem Eterno, ela é uma resposta a uma obra escrita pelo também autor inglês H.G. Wells, que era um esboço da história. O esboço da história é semelhante a uma obra moderna, que seria essa aqui do Yuval Harari, que é Sapiens, que eles vão discorrer a respeito da evolução humana, capítulos da história. Então, eles começam lá na pré-história e chegam aos tempos modernos. Então, o esboço da história, que eu não tive acesso, é semelhante a esta obra do Yuval Harari. Se você chegou a ler ela, você vai entender do que eu estou falando. Então, Chesterton escreve O Homem Eterno, que é essa grande obra aqui, um dos livros mais profundos sobre não apenas história, mas mitologia, religião. Ele vai abordar sobre paganismo, enfim, ele vai muito profundo em diversos temas para defender a sua crença, a fé cristã, contra essa obra publicada por H.G. Wells. Então ele vai usar de ironia, de paradoxo, de humor, de vários recursos linguísticos para expor o seu pensamento e combater as ideias do H.G. Wells. O H.G. Wells, tanto o H.G. Wells como Chesterton, eles faziam parte da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana tinha ideias progressistas, uma espécie de comunismo atualizado, um comunismo mais acadêmico, na qual eles entendiam que a dominação global deveria ser através de uma engenharia social. Esse H.G. Wells, ele é a favor da eugenia, para você ver como o cara era pirado. Mas o H.G. Wells, o Chesterton rompe com essa sociedade e ele vai fazer agora essa defesa aqui da fé cristã através do Homem Eterno, uma das suas principais obras. Então, a gente observa que na história, as pessoas, os historiadores, os escritores, eles costumam fazer uma linha horizontal. A questão ali, como o H.G. Wells usa a questão da evolução, e o Yuval Harari também vai utilizar a questão evolutiva, e eles vão usar vários episódios da história para explicar essa ideia. Eles criam uma teoria interpretativa para descrever toda a história da humanidade. Contra isso, é um dos temas principais no qual o Chesterton vai de encontro para defender a ideia da que ele acreditava, que era, primeiro, que ele vai dividir a obra em duas partes, que uma é sobre a criatura chamada homem, a outra parte é sobre o homem chamado Cristo. Então a obra é dividida nessas duas partes, na qual ele chega aqui à conclusão: o homem não é qualquer animal e Cristo não é qualquer homem. Então essa é as subdivisões dos livros. Então nessa leitura do Chesterton eu ainda acrescentaria uma terceira, que seria o cristianismo não é uma religião comum, ou ela não se compara a outras religiões, ela não pode se comparar a outras religiões. Ele defende muito isso também no livro. Então, quando a gente vai pegar a história da humanidade, o Hegel ele vai dizer o seguinte, que a história da humanidade ela se explica de três formas. Uma é pela arte, outra pela religião e outra pela filosofia. A arte é por meio da intuição. A religião, ela explica a história por meio da representação, e a gente chega nos símbolos, e a filosofia, ela explica a história da humanidade por meio do discurso conceitual. Então, são esses veículos que são utilizados para explicar a história. Então, o Chesterton ele vai utilizar muito a figura do homem das cavernas, no qual alguns defendem que não havia evidências religiosas na vida deste homem, ou que este homem era um animal selvagem, que ali batia a esposa, batia a mulher, aquele homem cruel. E devido a alguns historiadores encontrar imagens desenhadas nas paredes ali de animais, de renas, eles entendiam que, com base nisso, que esses homens não tinham religião, que seria assim um fator determinante na evolução da espécie humana. Pois bem, mas o Chesterton ele vai trazer a defesa bem objetiva, na qual você entra numa caverna, tem um desenho, simplesmente por ter um desenho não exclui a ideia de ter ou não ter uma religião, daqueles homens não ter uma religião. Então, é um desenho. Então, assim,
E também a gente tem que entender o que aquele símbolo representa, o que aquele animal na caverna, desenhado naquela parede, representa. Então, o Chester ele vai muito nessa defesa de que o homem das cavernas não tinha uma religião, com base daqueles desenhos, naquelas artes que ali que foram encontradas ao longo da história. Então, como eu disse, a arte ela explica a história, a religião, a arte e a filosofia. Então, nesse primeiro momento aí, o Chester ele vai fazer muito uso ali da pré-história, fala muito da pré-história, onde vários historiadores, cientistas vão fazer essa investigação, aonde ali não tem muitas informações para ali trazer definições exatas de como era a vida deste homem e se realmente ele vivia na caverna. Então, simplesmente a gente não pode definir ali o homem, diferir ele do animal apenas pela ideia racional. Então, o que difere de fato o homem do animal é a consciência. Então, a partir do momento que esse homem ele consegue criar figuras, ele é um ser consciente, ele é um ser diferente. Então, o Chester vai dizer o quê? Quanto mais você olha para o homem, você percebe que ele é totalmente diferente de qualquer animal. Ele é muito diferente de qualquer animal. Então, assim, o Chester ele vai fazer defesas cruciais, não apenas esta, mas outras mais a respeito da religião, diferindo o cristianismo das religiões ocidentais. Ele vai ali falar sobre o budismo, sobre o confucionismo, o islamismo. Ele faz assim uma defesa muito profunda da fé cristã comparada a essas religiões. Algumas ali que ele entende que não é nem religiões, é uma filosofia, um estilo de vida. E ali ele coloca o cristianismo totalmente contrário a esse pensamento, a esses pensamentos. E também ele faz uma alusão muito interessante, que é quando ele pega o exemplo da caverna e ele utiliza ali o momento do nascimento de Jesus, que na verdade a Bíblia, texto histórico, vão dizer que foi numa estribaria, e ele vai fazer ali uma ideia que é como se fosse também uma caverna. Quer dizer, o principal homem da história, o maior homem de todos, nasceu em uma caverna, nasceu em um estaleiro, estribaria, algo assim. Ele vai fazer essa comparação. E ele ali vai dizer o quê? Quanto mais você observa Jesus Cristo, vê que ele é totalmente diferente de qualquer outro homem. Então não dá para comparar ele a nenhum outro homem. Então ele é diferente de outros filósofos, de outros líderes religiosos, porque ele é totalmente divino. Então ele usa isso também dentro desta obra. Outra questão também a respeito quando ele coloca a ideia de civilização e barbárie, quando alguns modernistas vão dizer que a gente chegou no estado civilizatório completo e que outrora existia só um estado de barbárie. Ele vai dizer não. A civilização e a barbárie sempre caminharam lado a lado, sempre caminhado de mãos dadas. Não é algo horizontal, não é algo linear, é algo que se alterna. A gente vê atualmente guerras, coisas que chegam, notícias que chegam do Oriente, de guerras que acontecem, de situações que a gente se assusta, práticas que regras vamos dizer, se é que na guerra existe uma regra, né, mas coisas que vão além da compreensão humana, que chegam a nos assustar, que são praticadas por homens em pleno esse período, vamos dizer assim, de ápice civilizatório que não existe, segundo a ideia aqui do Chester. Então ele fala que é algo que existe de lado a lado, que caminha lado a lado, tanto a civilização quanto a barbárie. Então ele usa muito a questão desse Deus na caverna, ele usa ali a questão das catacumbas romanas que foram muito importantes nos primeiros séculos, ali onde os cristãos viviam, faziam ali os seus cultos também, enterravam seus mortos. Então assim, ele traz assim uma defesa muito profunda sobre tanto, como eu já falei, do homem, desse homem que é totalmente diferente de outros animais, de Jesus Cristo, a sua vida, como a sua mensagem, as suas ideias, elas não eram apenas para aquele tempo, mas para qualquer época. Ele é um homem fora do seu tempo, um homem antemporal. Então ele também faz uma comparação interessante de Jesus Cristo com Sócrates. Ele vai dizer o quê? Sócrates, ele teve uma morte, foi um acidente, foi um incidente, foi a interrupção da obra do Sócrates. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele veio para morrer. Ele estava procurando a morte a todo momento. Então, ele pega a filosofia
muitos fazem essa comparação de Sócrates com Jesus Cristo, mas ele mostra que a questão metafísica, a qual Jesus, ele, através da sua vida, demonstra, é totalmente superior à ideia ali de uma ideia filosófica, de uma ideia na qual Sócrates ele morreu pela democracia ou algo nesse sentido. Então, o Chestos, ele vai falar de pontos fundamentais, cruciais, que a gente... esse vídeo aqui não vai dar para eu abordar sobre tudo. Mas, assim, tem outro ponto importante também que ele fala no Homem Eterno, a questão de... que alguns vão dizer que o cristianismo ele é uma herança do Império Romano. Foi uma religião oficial do Império Romano. Mas ele vai dizer, não, o cristianismo ele sobrevive em Roma, depois de Roma e apesar de Roma. Em Roma, apesar de Roma e depois de Roma, o cristianismo ele sobrevive. Ele fala o quê? Que as religiões oficiais de estados, elas decaíam, elas desapareciam quando determinado governo, determinado rei, ele deixava de exercer o poder, ele perdia o poder, ele era conquistado. Então aquela religião oficial, ela deixava de existir porque ela era subjugada junto com aquele monarca, com aquele rei, mais ou menos assim. O cristianismo ele supera o tempo, ele supera o espaço, ele supera as limitações que ele tinha. Então o Chestos ele é muito categórico, ele vai usar muito de ironia, de paradoxo, ele é conhecido como o príncipe do paradoxo, para fazer a defesa das ideias, tanto desse homem que é totalmente diferente do animal, desse Cristo que é totalmente diferente de outros homens, que ele não é um homem comum, e do cristianismo que não é uma religião semelhante a outras, ela é totalmente diferente. Ele traça uma linha muito interessante entre Ocidente e Oriente, e ele mostra como o cristianismo, como essa figura de Jesus Cristo trouxe uma luz, trouxe esse norte, trouxe um mundo que ele entendia que vivia em sombras. O Chestos, ele fala que esse mundo que vivia no paganismo, ele ali vai fazer comparações com práticas do paganismo que eram exercidas antes do advento de Jesus Cristo. Ele mostra como o Ocidente é totalmente diferente do Oriente, justamente porque o cristianismo trouxe luz, trouxe assim uma ideia de mundo que não existia. Então, ele vai dizer também algo interessante quando ele fala do islamismo, que ele fala que o islamismo ele só é possível, obviamente, por causa do cristianismo. É como se fosse um parasita, ele nasce no seio do cristianismo e ele faz um contraponto que é como se fosse o islamismo fosse uma ideia ocidental, uma ideia revolucionária ocidental, militarizante, em contraponto ao cristianismo. Então, em toda a obra ele vai fazer paralelos, ele vai comparar ali religiões e ele vai mostrar como o cristianismo não é algo comum, não é algo que você pode, através de uma linha do tempo, determinar onde ele começa, onde ele termina e por que as coisas se deram dessa forma. Então não existe uma teoria simples. A partir do momento que você envolve coisas, eventos, questões religiosas, questões metafísicas. Então não é simples criar uma teoria da humanidade como o A.G. Wells tentou fazer e essa obra que eu apresentei aqui do Yuval Harari também demonstra. Então quando você vai analisar a história, quando você achar que deve criar uma teoria da história, você vai ter que mergulhar em águas profundas, você vai ter que analisar toda a questão mitológica. O Chestos vai dizer o quê? Que quando você pega, ele faz uma síntese entre mitologia, filosofia, para chegar na verdade absoluta, na qual é o cristianismo. Ele vai dizer o quê? Porque o Jesus Cristo é esse homem perfeito, esse homem que consegue unir todas as coisas, porque a mitologia ela que buscava um romance, um verdadeiro mito, algo para explicar toda a história humana, o herói, ela se completa, ela se realiza na pessoa de Cristo. A filosofia que buscava uma verdade, ela se realiza nessa história verdadeira que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, vale a pena a leitura desse livro aqui, é uma obra muito profunda, na qual você vai ter
conhecimento histórico, de diversas áreas do saber. Esta obra aqui, não só a obra, mas o próprio Chesterton, ele vai impactar figuras muito importantes, outros historiadores, outros filósofos, escritores como C.S. Lewis, o Tolkien, o H.G. Wells também vai escrever algo interessante sobre o Chesterton. Eu separei aqui. O H.G. Wells, ele vai dizer o seguinte: caro velho J.K. Chesterton, se afinal minha teologia estiver errada e a sua teologia estiver certa, sinto que sempre poderei passar para o céu, se quiser, como amigo de Chesterton. Claro que aqui ele vai criar uma hipérbole. Então, observe como eram os debates da época. Então, não havia essa coisa que a gente vê hoje aí nas redes, como a pessoa ela vai contrapor a ideia de alguém. Existia uma inteligência, existia uma pesquisa, algo profundo. Então, quando a gente vai buscar entender algo, um debate, a gente vai buscar entender algo para criar um debate, a gente tem que buscar entender se isso não já foi elaborado, se isso não tem algo histórico relacionado a isso. Por exemplo, a gente pega, vamos debater sobre fé e razão. Esse é um assunto superado, não tem por que debater sobre fé e razão, porque São Tomás de Aquino gastou mais de 2-3 mil páginas para resolver o assunto. É algo que já foi superado dentro da história. Vamos criar um debate aqui para falar a respeito da existência de Deus, a probabilidade de Deus. Não vou fazer isso, você não deve fazer isso, porque na Idade Média diversos filósofos, teólogos gastaram a sua vida para criar preposições, tanto lógicas, matemáticas, físicas, para resolver isso. E um ponto final foi superado. Então tem assuntos que já foram vencidos, já foram defendidos de formas categóricas e superados. Então assim, a gente tem que não criar a roda, a gente tem que investigar esse caminho, as marcas que essa roda deixou ao longo do caminho. Então a obra de Chesterton é muito profunda, ela vai ajudar você nesse sentido, vale a pena a leitura. Aquele que lê Chesterton, ele vai ter uma visão de mundo mais ampla, você vai ter mais uma fé robustecida. Se você não é adepto à fé, você é crítico, você vai ter material para ali tirar suas conclusões, fazer críticas, enfim. Então, essa foi a aula de hoje sobre O Homem Eterno, de J.K. Chesterton. Até a próxima!